Gravar nesse computador. Bom, então nós estamos gravando aqui. Olha só, resumindo tudo isso que vocês já falaram, que vocês já leram o item 6. Nós estamos aqui estudando o item 6, que vocês estudaram e cada um comentou. Eu queria contar para vocês lá no começo como é que foi. O Klebston é uma pessoa que estava na empresa na época da certificação, lá na Grafite. E lá no setor que ele trabalhava, que era o laboratório, hoje ele trabalha no recursos humanos, trabalha no DP e tudo, é responsável lá. Mas na época, no laboratório, tinha um formulário lá no laboratório, onde eles anotavam, toda vez que media, toda vez que tinha um produto, eles anotavam a quantidade de grafite que tinha. Então, tinha uma balança, eles faziam uma análise e tinha um formulário para anotar isso, para registrar isso. E nós começamos e não tinha nada. Quando nós chegamos na metalurgia, quando nós chegamos na fertilizantes, também não tinha documento. Na verdade, na metalurgia e na metalurgia, quando nós chegamos, o DDI, que era o gerente, já tinha implantado algumas coisas, porque ele foi lá na grafite e começou a querer implantar alguma coisa. Mas nós começamos, nós não tínhamos nada. Mas o item 6 da norma, a norma tem mais de 30 vezes a palavra plan. Tem mais de 30 vezes a palavra, tem plano de planejar, planejamento, e várias vezes. Você vê que você tem planejamento lá na planejar o produto, tem várias formas de planejar na empresa. Planejar é pensar antecipadamente o que você vai fazer. Agora, quando a gente pensa em planejar, quando a gente escreve a instrução de trabalho, Kelly, escrever uma instrução de trabalho, você acha que é planejamento, Kelly? Que traz reescrever uma instrução de trabalho? Diminui o risco de erro, Kelly, Com certeza. tá? Quando a gente escreve, faz um passo a passo de alguma coisa. Quando a gente. Não são só as planilhas de ações de risco, as planilhas de gestão de mudança específicas, a tabela tem mais. As próprias instruções de trabalho, ela tem a ver. Quando a gente escreve, quando a gente faz uma descrição de cargo, uma descrição de função, que a gente chama de DF, eu estou planejando contratar melhor. Eu estou planejando que as pessoas façam tudo adequadamente. Então, a norma, como o Klebston falou muito bem, ela pede para olhar lá no item 4.1 e 4.2, que é o contexto da organização. Qual você tem que, ao planejar, pensar nisso tudo. Tá? Então, é muito além do que vocês falaram. Gostei muito, foi muito bom que cada um colocou um pouquinho. E agora eu vou compartilhar a tela, tá bom? Vou compartilhar com vocês a tela, que é a tela da. Não, não é essa, não. Eu vou compartilhar a tela do item. Será que eu já estou compartilhando? Ah, não. Agora que eu estou compartilhando. Compartilhar a tela com vocês, né? E agora, deixa eu fechar isso aqui para cima. Levar mais para cima, isso aqui, pronto, né? Então vamos começar. A norma, quando a gente tem, deixa eu, não sei se vocês lembram, lá do nosso PDCA, deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo aí o nosso PDCA? Sim, Tá. Então, você tem no 4, nós olhamos o item 4, que era o contexto da organização. Ontem nós estudamos o item 4, que era contexto, e estudamos liderança. Agora nós vamos estudar o item planejamento, o item 6. E aqui, ó, nós temos planejar. Lembra do PDCA? Primeiro você planeja, depois você faz, depois você checa e vai agir corretivamente ou agir com
ideia de melhoria. Então, ontem nós vimos o item 4 e 5, hoje é o item 6. Planejamento, gente, é o item, para mim, é o item básico da organização. Primeiro que tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Segundo que se você não planejar, você tem grande chance de errar. Então, pense antes de fazer. No planejamento, nós temos, ele está dividido em 3 itens: ações para abordar riscos e oportunidades, objetivos da qualidade, planejamento para alcançá-los e planejamento de mudanças. Então, a norma ela trata separadamente esses três itens. Vamos ver agora. Vamos ver agora, especificamente nesse item, o que a gente está vendo. Vamos ver o item 6.1. Mudei a tela. Está dando para vocês verem aí o item 6.1? Beleza. Então, ações para abordar riscos e oportunidades. Primeiro, lá no planejamento, nós vamos identificar quais são os riscos e oportunidades. Nós vamos analisar e priorizar os riscos e oportunidades, planejar ações para enfrentar os riscos, adotar ações para implementar o plano, tá? Que é o fazer. Então, primeiro eu planejo, depois eu faço, vou verificar a eficácia e aprender com a experiência, tá? Danilo, tá ok, viu? Para você e para quem? Tá bom? Tá, joia, depois eu vejo lá no YouTube, então. Por Obrigado, viu? favor, não deixe de ver, não, porque segunda-feira eu vou cobrar, viu? Tá? Tá Bom ok. trabalho para vocês aí, Obrigado. tá? Vamos continuar. O que eu vou fazer? O que a norma pede? Ela pede que você determine os riscos e oportunidades. Ou seja, nós temos que pensar, como é que eu vou determinar risco e oportunidade? O que seria isso? E pensar em ações para abordar esse risco. Quando eu faço uma análise de SWOT, que eu analiso quais são as forças da empresa e penso em quais são as fraquezas da empresa, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, eu penso em ações para fortalecer as forças, ações para minimizar os riscos, ações para abocanhar as oportunidades, ações para me prevenir das ameaças. Então, quando eu determino quais são, quando eu faço a análise de SWOT, que é chamada de FOFA, forças oportunidades, que são pontos positivos, fraquezas e ameaças, que são pontos negativos, eu estou determinando riscos e oportunidades que podem vir pela empresa. Depois eu faço ações para isso. Então, eu tenho plano de ações para abordar riscos e oportunidades. Na empresa também eu tenho um formulário que chama ação de. Um registro, tem o registro de não conformidade e o registro específico para registrar risco, onde, quando eu determino o risco, eu analiso qual é a causa potencial, o que pode acontecer se isso for um problema. Então, imagina, eu dei o exemplo ontem do risco de faltar água lá na grafite. Existe o risco de faltar água. Aí eu tomo ações que é, por exemplo, não jogar água, não jogar o lixo lá no lugar indevido, de cuidar do meio ambiente, de deixar plantações. São riscos, são ações que eu estou tomando para que a nascente permaneça, por exemplo. Tá? Agora, como o Clebson falou, considerar questões conforme determinado na cláusula 4.1 e 4.2, ou seja, além da SWOT, pensar também em ações para abordar riscos e oportunidades, pensando nas partes interessadas, pensando nos clientes, pensando nos fornecedores, pensando nos acionistas, nos donos da empresa, pensando nos colaboradores. Então, eu planejo ações para resolver isso. Então, o item 6 é o item de eu pensar o que eu posso fazer.
E aí eu determino ações para poder resolver o problema antes que o problema aconteça. E aí ele fala de planejar ações para abordar riscos e oportunidades, ou seja, eu determino quais são esses riscos, eu considero as questões lá, mas eu planejo ações. Como é que eu vou demonstrar? Porque lembra que eu falei, fiz a brincadeira? Em Deus eu acredito, você eu audito? Pois é, o auditor ele quer ver que você planejou. Ele vê uma planilha de ações, ele viu que a gente planejou. E aí ele vai pensar. Vocês pensou nas ações para isso? Nós já tivemos uma não conformidade uma vez para isso. Por quê? A gente não tinha plano de ações específicos para abordar riscos e oportunidades. Nós tínhamos ações, até estavam lá nos planos de ações, mas ela não estava separada. E aí ele fala o seguinte: integrar ações em processos de negócio do sistema de gestão da qualidade. Então, essas ações, quando eu coloco as instruções de trabalho, eu estou fazendo isso. E avaliar a eficácia das ações. Quando eu tenho lá um formulário que mostra isso, formulário que eu atuo, formulário de ação de risco, esse formulário eu mostro que eu avaliei a eficácia das ações que resolveu o problema. E ele pede documentar os riscos e oportunidades. Não adianta eu ter isso só no formato de só pensar, não. Eu tenho também que, além de pensar, eu tenho que manter e documentar, manter isso escrito. Alguém ficou com alguma dúvida? Clareou um pouco mais o item 6.1, depois que vocês estudaram? Ter estudado isso, o Jaime, para você ter lido a norma um pouquinho antes e ver esses comentários, e agora eu explicar, ficou mais claro? O que que você achou? Ficou sempre mais claro, ficou muito claro. Uhum. Ajuda, né? Sempre, cada vez que você lê algum artigo, algum planejamento, algum documento, ele sempre vai clareando mais as suas ideias, né? E acaba que a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade em alguns processos e começa a aguçar a vontade da gente tentar melhorar. É por aí. Na verdade, nós estamos interpretando a norma e mostrando o que a gente já fez para poder atender isso aí na empresa. O item, o processo, como é um processo, antes de o item 6.2, como é o processo de tratamento de risco. Joãozito, que é da parte de segurança do trabalho, ele trabalha muito com risco. Ele tem uma coisa que é chamada de ação preventiva, né? A gente faz ação preventiva para prevenir. Então, quando você fornece EPI para o colaborador e o EPI adequado, antes você planejou, você pensou para esse processo qual era a necessidade de qual EPI que era necessário. E aí você forneceu um EPI e fiscalizou, olhou que a pessoa estava usando esse EPI. Quando você comprou o EPI, quando você estudou o EPI, você estava pensando num tratamento de risco. O que você faz? Primeiro, você estabelece qual é o contexto, o que precisa. E aí tem o processo de avaliação do risco. Você identifica quais são os riscos, analisa os riscos, faz avaliação desse risco, que às vezes se você pode tratar ou não, e aí você vai tratar esse risco. Mas depois de tudo isso, você vai monitorar e analisar criticamente para ver se está tudo bem e continua o processo de tratamento de risco. Análise crítica, gente, é uma análise detalhada, uma análise profunda, uma análise mais, sabe, quando a gente fala o tema análise crítica, nós estamos fazendo uma análise detalhada do que está acontecendo. Joãozito, é mais ou menos assim que você faz quando você vai pensar nos riscos de segurança do trabalho?
Sim, em questão à segurança, a questão de risco e EPI, tem risco que eu posso ver e posso tentar fazer alguma medida para amenizar aquele risco, mas a maioria do risco da empresa já teve alguém aqui já certificado e já foi monitorado por um engenheiro ou alguém que está acima ali na hierarquia acima de mim, que tem o conhecimento, que mediu tudo e já foi implementado já ali na segurança que precisa usar aquele devido EPI. Agora, se tiver alguma situação que dá para implementar mais algum, eu vou estar fazendo sim. Pois é, mas veja só, nós estamos lá no item 6. O item 6 é planejamento. Alguém já planejou para você, né? Você chegou Aham, aí, alguém já já tá. planejou. Você já viu, já está aí tudo estudado, né? Aham, Então tudo está trabalhado e você vai no monitoramento. Mas as ações de risco, elas funcionam bem desse jeito aí, o tratamento, não é? desse jeito, sim. Porque você agora está na época do monitoramento. E, se precisa, você estabelece o que, que vai, avalia, identifica mais um risco. Porque pode surgir um risco novo. Que é um exemplo, Joãozito. Aí na Grafite, hoje, tem o sistema de gás lá na, lá perto da secagem, tem uma central de gás, tá certo? Essa Correto. central de gás não tem muito tempo. Essa central de gás deve ter uns 3 anos, eu acho, talvez. Uns 5 anos, talvez. A empresa existe desde 2004, tem 20. Né? A empresa tem 20. Foi implantada dessa forma tem uns 4 ou 5 anos. E o pessoal aí, o que que aconteceu? Teve um incêndio aí. Teve um incêndio e a base do incêndio foi na hora do abastecimento. Foi feito um novo estudo de identificado mais risco, foi feito depois disso, aumentou a brigada de incêndio, teve uma série de ações depois disso. Analisou-se melhor o risco, tinha sido analisado, mas foi isso. Hoje você tem uma preocupação. Aí, por exemplo, existe o risco aí na empresa de alguém passar mal, de ter um acidente, de ter um problema, e existe uma ambulância na empresa. Não é assim? Isso sim, tem sim. Ah, então, é um planejamento que foi feito na empresa para evitar algum problema, porque sabe que não dá tempo de chegar uma ambulância se tiver um problema sério. E aí, você ir lá e ligar a ambulância de vez em quando é uma ação que você está fazendo para evitar o quê? Para que você liga a ambulância de vez em quando? Para ver se ela tá funcionando dentro dos padrões. A gente, acho que não tem nem um mês que a gente colocou ela aqui na oficina de auto, foi feito todo Para revisão, manutenção, né? revisão, foi feita toda a manutenção, tá tudo ok. Pois é, mas ligar se você não está ligando ela uma vez por semana, está errado. Porque se você não ligar ela, ela pode um dia acabar a bateria e você não vê. Isso é. Tá certo? Então Aham. é uma ação de que você vai fazendo, que você identifica um risco. Existe o risco da bateria não funcionar. Aí você vai lá e liga, entendeu como é que funciona? Funciona assim. Então, assim é na empresa. Existe o risco de ter um problema de faltar um determinado suprimento. Aí compra com antecedência para poder fazer. Então, tudo isso acontece ao longo do processo, tá? O item 6.2, ele fala de objetivo da qualidade e planejamento para alcançá-lo. Na política da qualidade da empresa, foi determinado qual que era a política e quais são os objetivos. Os objetivos da qualidade é satisfazer o cliente, satisfazer acionista, satisfazer colaborador, tem uma série de objetivos da qualidade. O que que a norma quer que se faça? Que estabeleça quais são os objetivos, inclusive em processos relevantes, e leve em consideração perigos e leve em consideração as leis, leve em consideração os regulamentos, leve em consideração as normas,
leva em consideração na hora de estabelecer, planejar o objetivo para alcançar tudo isso, quais são os riscos, quais são as oportunidades, e tudo isso deve ser coerente com o aumento da satisfação do cliente. Então, olha por que que uma empresa grande quer comprar de uma empresa certificada, porque ela sabe que a empresa vai planejar ações para aumentar a sua satisfação. A norma não quer que você satisfaça o cliente, ela quer mais, quer que você pense em o que você pode fazer para aumentar a satisfação do cliente. Também deve promover melhoria contínua do sistema de gestão. Então, quando nós fazemos auditoria, quando nós damos treinamento, quando nós estamos fazendo tudo isso, quando nós revisamos documentos, nós estamos buscando a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Também deve-se promover objetivos de cumprimento de requisitos legais e outros, ou requisitos da norma que não sejam aceitáveis, tá? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Estabelecer objetivo documentado coerente com a política, estabelecer meio de medição dos objetivos, estabelecer um meio de comunicar os objetivos e atualizar sempre que necessário. Então, quando vocês falaram de tabela de indicadores, que nós temos em cada empresa uma tabela de indicadores e também nós temos uma tabela de indicadores corporativa, a nossa tabela de indicadores estão lá. Todos os objetivos da qualidade, todos os indicadores. Indicador, gente, é algo que indica a dor. Sabe? Então, quando tem um problema, eu preciso agir. Por isso que é importante o indicador, por isso que é importante acompanhar. Então, eu planejei medir. Agora eu tenho que acompanhar o que está acontecendo, eu tenho que monitorar isso continuamente. Lá na frente a gente vai ver isso. Mas que aqui no item 6.2 fala que a gente tem que planejar. E planejar o que a gente vai fazer para alcançar o objetivo da qualidade. Então, se um objetivo, se está lá na política, que lá no item 5 eu tinha que determinar a política da qualidade. E aí aqui eu vou falar dos objetivos da qualidade, que é o que eu vou fazer para alcançar a política. Lá na política tem que satisfazer colaborador. O que eu estou fazendo? Quando eu dou treinamento, eu procuro ajudar os colaboradores a crescerem, é uma ação que a empresa faz para satisfazer colaborador. Quando a empresa faz pagamento em dia, quando ela se preocupa com o colaborador, quando paga em dia, quando faz uma série de ações, ela está se preocupando em satisfazer o colaborador. E isso está se preocupando em atingir o objetivo da qualidade também. Tá bom? E no item 6.3, não, 6 dentro do item 6.2, do objetivo da qualidade, tem o item 6.2.2, que é planejamento de ações para alcançar os objetivos. Destaque: elaborar planejamento para cada um dos objetivos propostos. Então, eu tenho que estabelecer um plano de ação. Na hora de estabelecer o plano de ação, usar a ferramenta como 5W3H. Essa ferramenta, eu já falei nela, vamos falar nela algumas vezes. Gente, durante o curso, nós vamos também pensando em algumas ferramentas da qualidade, umas metodologias. Essa é uma metodologia muito boa, que é pensar o que você vai fazer, como vai fazer, quem vai fazer, por que vai fazer, onde está fazendo, quanto que custa isso, a quantidade de pessoas envolvidas, por que você vai fazer, são vários palavras, se chama 5W3H, porque tem algumas palavras que começam com H lá no inglês, que é o how de como, how much de quanto custa, e how many de quantidade, e W de what, when, why, where, que é o onde. Então, são 5 palavras que começam com W e 3 palavras que começam com H. Tá bom? Por isso que ele chama... Em português, a gente chama 5Q e um POC. O POC de porquê, onde e como. Sabe? E o que é 5 palavras que começam com que. Que, quem, quando, quanto custa e quantidade. Tá?
traduziram para o português. Então, a gente, quando vai fazer um plano de ação, no mínimo eu tenho que usar três, que é o que vai fazer, quem que é o responsável e quando que vai ser feito. O quando que vai ser feito, quando vai se iniciar, quando que vai terminar. Então, no mínimo, essas três Qs a gente tem que usar, tá? Estabelecer um plano de ação específico para cada objetivo e meta. Então, para cada objetivo da qualidade, nós temos ações, um plano de ação específico para alcançar o objetivo e a meta. Objetivo, gente, é aquilo que começa com o verbo no infinitivo. Por exemplo, satisfazer, aumentar, melhorar, diminuir, reduzir. Tudo isso é objetivo, começa com um verbo no infinitivo. E a meta é a quantificação do objetivo, sabe? Então, a meta que é... Então, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento. Aumentar. Quando eu falo aumentar em 10%, o 10% é a meta. Existe uma metodologia que chama KPI, que a gente faz, que não, o KPI não, o KPI é indicador. OKR, que é objetivo, O de objetivo, K de quê, de chave e R de resultado. E esse objetivo, chave do resultado, essa metodologia, quando a gente fizer o curso de indicadores, eu vou trabalhar ela com vocês, mas a gente vai trabalhar as três coisas, as duas coisas, o objetivo e a meta, porque você precisa pensar nas três coisas. E meta precisa ser mensurável, nós vamos trabalhar isso lá na frente. Então, na hora de estabelecer o objetivo, nós temos que pensar em meta que seja específica, SMART, que é específica, mensurável, que seja alcançável, realizável e também tem que olhar ao longo do tempo, tá? Ok? Então, estabelecer plano de ação, mas temos que pensar plano de ação para cada objetivo e meta. Tá ok? Na hora da gente planejar, a gente tem que pensar nessas coisas. E aí nós vamos fazer o acompanhamento. Para isso, nós temos que monitorar os indicadores. Não adianta nada só medir. Você tem que medir, mas tem que monitorar o que está acontecendo. Então, a gente planeja, mas tem que depois monitorar. Nós vamos falar isso, vamos falar de análise de ações. Lá mais na frente, quando a gente tiver no item 9, que é a análise, nós veremos isso de maneira melhor, tá? Então, a norma quer que tenha monitoramento dos indicadores, mas tenha monitoramento por quem? Pelos responsáveis pelo processo. Tenha monitoramento dos objetivos e metas de todas as áreas. Então, nós temos metas, indicadores com objetivos e meta para todos os processos têm o seu objetivo. Então, tem que ver, a pessoa tem que acompanhar o que está acontecendo. Por quê? Não adianta nada você ter número e não medir, não analisar. Você tem que medir, mas tem que analisar. Por quê? Se você analisar, ver o que está acontecendo, para quê? Para tomar ação. Ou seja, você analisa e vê. Olha só, não alcancei o resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar, às vezes, uma ação corretiva. Analisar a causa, ver o que aconteceu, por que eu não atingi esse resultado. Ao planejar, eu tenho que pensar nisso. E a norma quer que você acompanhe, monitore esses indicadores. Que você, quando vê, eu tô olhando aqui, estou monitorando e a meta está alcançada, mas eu estou vendo ali que tem um risco no mês que vem não alcançar a meta. Então, eu vou tomar uma ação preventiva, fazer uma ação preventiva, uma ação de risco. Também eu posso ver que alcancei o objetivo, alcancei a meta. Tá bom. Aí eu posso parar e pensar, posso melhorar? Eu vou continuar a manter com essa meta, tá? Então, metas precisam ser sempre analisadas e você pensar em ações de melhoria. Posso melhorar? Tem um risco, preciso fazer uma ação de risco, ou não alcancei, preciso de uma ação corretiva. Então, a norma quer que você tomar ações
quando tiver desvio, quando tiver problema, e documentar esse acompanhamento. Por isso, a nossa tabela de indicadores lá, ela tem lá todas as ações que são. Tem várias tabelas de indicadores, tem todas as ações para quando tem algum problema e quais ações foram tomadas. Ok? Gente, ficou claro o item 6.2 aí? Planejamento de ações, tanto do objetivos da qualidade de planejamento para alcançar e o planejamento dessas ações. Clareou um pouco mais? Nayara, o 6.2 para você, o 6.1, 6.2, principalmente o 6.2. Agora ficou mais claro? Você entendeu a importância dos indicadores lá da tabela de indicadores e tudo? Sim, ficou mais claro agora. Mais clara, né? E tem alguma coisa que te marcou um pouquinho mais nessa explicação aqui? Que você Não, não estava seria pensando em fazer? Hã? não, seria a importância mesmo do acompanhamento, né? Importância de acompanhar. Você está vendo por que que você foi contratada? Sim. Né? Para poder acompanhar, minha filha, minha flor, né? Então, por isso é que tem um coordenador da qualidade de cada área, para poder acompanhar, tá bom? Por isso, não, esse é um dos motivos, né? Correto? Alguém ficou com alguma dúvida até agora no item 6.1 e 6.2? Pode abrir o microfone e perguntar. Ou quer complementar alguma coisa que entendeu melhor, que ficou mais claro? Bom, passamos para o item 6.3. Gente, é muito legal esse item. Planejar mudanças. Ronaldo, será que aí na metalurgia está anotado? Anota isso aí. Será que está escrito o planejamento da mudança que aconteceu este ano, um grande planejamento de desligamento de pessoas para mudar de CNPJ? Lá na Cleviston, lá na Grafite também tem várias pessoas que foram desligadas, várias pessoas. Será que, no geral, Nayara, será que está escrito para todo mundo? Será que esse planejamento está anotado aí? Eu acho que não, viu? É bom vocês anotarem isso. Ronaldo, fala pro Danilo, na planilha de gestão de mudanças, é, Nayara, pense nessa planilha. Alguém quer comentar aí, Ronaldo? Não, só abriu. Clebiston, comenta para mim com o Petrônio, tá, Clebiston? E Isabela Isabela e Fabiane, comenta para mim, por favor, com a, com a Kelly, tá? Para anotar isso. Fala, Tânia. Era isso, era para falar com a Kelly também, ela na fertilizante está no mesmo processo. Tá para todo lado. E É. eu tenho a impressão que isso não está anotado em planilha de gestão de mudança em nenhum lugar. Oi, Clebston. Então, Sônia, eu já tinha até comentado com Lidiane Petroni, em outra oportunidade, para a gente uma hora sentar e conversar sobre esse assunto. Inclusive, até tinha falado com ela para, se possível, você puder também participar para dar uma orientação a respeito desse assunto. Beleza, sem problema. Vamos lá. Nós temos uma planilha de gestão de mudança, mas ela tem que ser usada
planejar é pensar antes, tá? Alterações a serem planejadas para o SGQ, considerando proposta de alteração, potenciais consequências, análise de risco, integridade do SGQ, disponibilidade de recursos, análise dos riscos no recurso. Recurso não é só financeiro, não, recurso de pessoa. Alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Tem várias mudanças. Então, nós temos essa planilha de gestão de mudança, precisa ser usada. Cada mudança que vai acontecer não é só mudança física. São vários tipos de mudança. Vai comprar um novo equipamento. O que vai trazer de mudança essa compra desse equipamento? Será que eu vou ter que mudar alguma coisa no layout? Será que eu vou ter que... Sabe, eu tenho que pensar antes. Será que esse equipamento vai chegar? O lugar cabe esse equipamento? Será que eu vou ter que construir alguma coisa nova? Será que, sabe, então, a compra de um novo equipamento, uma coisa que toda vez que for comprar um novo equipamento, você tem que fazer uma análise antes. Não é só cotar. Será que esse equipamento vai atender às nossas necessidades? Será que não vai trazer mais risco, alguma coisa? Alteração de tecnologia, compra de uma nova tecnologia. Vocês vejam, o sistema Sapiens que foi implantado, como ele mudou. Tânia, foi uma mudança grande, não foi, Tânia? Foi, Sônia, muito grande. E teve algum treinamento? Não, Será que não? Pensa bem. Quando mudou o sistema Sapiens, eu acho que teve não, sim. Sônia, deixa eu te falar. Não, eu não estava. Quando eu entrei, já tinha o sistema, entendeu? Ah, Foi, tá. né? Quando eu entrei, já funcionava o sistema, mas teve sim. Teve que o pessoal veio da sênior, ficou com o Cacheta, com a Rita, ensinando como que fazia. Na época, contratou um monte de estagiário para poder fazer digitação de informação. Mas quando eu entrei aqui, já era o sistema que é hoje, entendeu? Ah, entendi. Mas Uhum. o sistema teve mudança. Aí, se tem mudança, Grande. Uhum. até hoje, quando vem alguma coisa, João não tem que ficar viajando para uma unidade, para outra, para treinar. Aí foi implantar o SAPS lá no Compras, vai lá. Foi implantar. Clebson foi um que teve treinamento, não foi, Clebson? Ou não? Não, Sônia, no SAP eu não cheguei a ter esse treinamento, não. Ainda não teve, não. Você não usa ele, não, né, no seu sistema. Não. Mas, mas tem muito. Então, a empresa é esse. Quando vai alterar uma tecnologia, porque foi mas pode alterar uma tecnologia, alterar um sistema, alterar alguma coisa. Tem que pensar, tem que pensar antes o que vai acontecer. Alteração de sistemática de controle de processo, alteração de processo, que às vezes muda o processo. Lá na grafite, lá na grafite, é, teve muita mudança. O processo de secagem antigamente era secagem, logo bem antigamente, era secagem pelo o secador rotativo. Você lembra disso, né, Cleves? Aquela poeirada horrorosa, né? Ah, sim, secador, filtro, que era filtro rotativo, hoje é prensa, Né? Foi uma secador mudança. também, que era rotativo, hoje ela é vertical, tem um bocado de mudança nesse sentido aí. Implantação de novas baterias de flotação, foi é quase que outra fábrica em relação àquela de Ah, não, ela é 2004 por aí. não é quase não, ela é uma outra fábrica, né? Mas, mas se a gente pensar na secagem, olha só, era um sistema, era uma forma, era um processo de um jeito, quando era o secador rotativo. Mudou para o secador a óleo, um negócio desse, não foi? Mudou Isso, completamente. Mudou ele completamente, era era lá em cima. Aí o agora LPPF, mudou para cara. peraí, agora mudou para secador a gás. Como é que é o negócio, Clebson? Antes era o LPPF que usava no rotativo. Hoje é o. Hoje é o gás, né? Não, Isso.
Do óleo BPF passou para o óleo diesel, Clebson. Teve uma mudança antes de ir para o gás. Não teve, não? Ou é impressão minha? Agora parece que sim, viu? Eu Parece acho, que teve mesmo. eu acho que Parece teve. que Eu acho que teve. teve 3 tipos de secador. Então, cada hora é um processo totalmente diferente. Aí você tem que pensar antes, não é só o lugar, você tem que pensar tudo no processo, o que que vai alterar. Você tem que, sabe, pensar se tem que treinar. Será que tem que treinar algum, o colaborador numa forma nova de usar esse equipamento? Às vezes, às vezes você compra o equipamento e o fabricante tem que mandar alguém lá para treinar. Eu vejo muitas vezes gente de fabricante indo nas empresas, né? Alteração de especificação do produto, ou alteração do É, material, peso. Oi, Clebson. por exemplo, antes era um briquete só, né? Hoje está com três. Na época veio um técnico da França para montar a vida do briquete, por exemplo, né? Olha só, teve um técnico da França para montar e para explicar como é que era aquele briquetador, né? Sim. O cara, quando compra, você tem que pensar isso antes, né? Você adianta o que você comprar o equipamento chegar e ninguém saber usar ele? Resolve nada, né? Não, não, não adianta, né? Só isso. Você precisa de pensar no equipamento, como é que vai ser. Alteração de fornecedor crítico. Lá na Grafite também nós tivemos uma alteração de fornecedor crítico, em termos de. Antigamente nós tínhamos um problema sério com o óleo diesel, com os equipamentos, com o óleo que chegava com água. Você lembra disso, Clebson? Lembro. E aí não estava legal. Então nós alteramos o fornecedor crítico, para poder comprar, né? Então, às vezes, você tem que pensar o que que vai ter de problema se eu contratar. Então, gente, a pensar na mudança, planejar a mudança é para todo lado. Toda vez que vai ter uma mudança, vai mudar qualquer coisa, você tem que pensar: será que eu tenho que, que analisar qual é o risco? Qual é o risco dessa mudança? O que que pode acontecer se eu mudar? Ah, eu vou mudar um processo. Tá bom, eu vou mudar, mas e aí esse processo? Será que eu vou ter que contratar uma pessoa com uma especialidade nova? Será que essa pessoa vai ganhar o suficiente para isso? Será que eu tenho condição financeira para pagar essa pessoa? Então, tudo isso tem a ver com o planejamento da mudança. Então, a empresa, ao planejar, ela tem que pensar para todo lado. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, vamos resumir aí. Ana Cássia, deu uma clareada, resume para mim o que que você entendeu aí do, do, do item 6 da norma. Sônia, clarear, clareou. Assim, para mim isso aqui é tudo muito, muito, muito novo, né? Mas É, porque aqui é tudo diferente do que eu vejo que o pessoal fala aí e faz. Porque aqui você sabe que não tem nada disso, do que tem nas outras empresas, aqui não tem. Mas, assim, eu estou aprendendo. só uma coisa, Ana Cássia. Na verdade, tem outras empresas do grupo que também não tem, não é só a sua, não. Dentro do grupo, só 3 empresas que têm tudo isso implantado, que tem a certificação, tá? Só a Sim, grafite, a fertilizantes e a metalurgia, só essas 3. E lá no escritório nós temos que é o apoio das 3, tá? sim. Aí, é igual eu Porque tô te mais a falando, gente para está mim está sendo, estendendo. para mim tá sendo um conhecimento e, assim, coisa muito... Tudo que você aprende é muito aproveitável, né? É igual eu te falei, planejar significa, para mim, ao meu ver, organizar. Você tem que organizar as ideias para depois colocar em prática. Você tem que ver os prós e os contras, né? Você tem que estar ali atenta ao que pode acontecer e ao que não pode acontecer. Então, você tem que estar aberto a melhorias e ver e corrigir o que não está dando muito certo. Para mim, é mais ou menos isso aí. Pois é. Então, na hora de planejar, é pensar aberto, estar aberto. Gostei desse termo, estar aberto a essas melhorias. Porque a norma quer que você pense em melhorias, né?
E dá para Isso, melhorar, sempre dá para melhorar, né? isso. Sempre dá para melhorar. Ô, Tânia, o que você achou do item 6 como um todo? Você que já está na empresa há uns 15 anos e tudo mais, mas nunca tinha estudado a norma, o que você achou aí de entender esse item 6? O que você gostou, o que você não gostou dele? Ô, Sônia, não tem o que não gostar, né? A gente tem que gostar, tem que fazer funcionar. Então é planejar mesmo. Tem coisas aqui, né? A gente que já está na empresa, a gente sabe o que acontece sem ter um planejamento, mas a gente tenta acertar, né? Organizar para a coisa fluir, para funcionar. E graças a Deus tem funcionado. Tudo é bem planejar, né? Tudo, tudo, tudo. Não tem outra forma. Tem que ser planejado. Mas Tá é isso certo, aí. tá certo, tá certo. Ô, Clebston, o que você achou desse item 6? O que foi marcante ou não para você do item 6? Para o microfone. Acho que o Kleber deve estar atendendo o telefone. Ele está lá sozinho naquela sala, né? Ô, Ronaldo, o que você achou do item 6? Antes do Ronaldo falar, por gentileza, Neiane, Isabela e E Fabiane, veja se vocês escrevem para mim alguma coisa, se vocês têm alguma coisa a complementar depois do que vocês escreveram, que foi muito bom, mas alguma coisa que vocês queiram complementar, coloca aí no chat para mim, tá? Fala, Ronaldo, o que você achou do item 6? O que você melhorou o entendimento depois da explicação toda, depois de escutar todo mundo? Sim. Não, foi bem interessante. Gostei muito desse, porque estou entendendo que tudo deve ser muito bem planejado para a gente chegar no objetivo final. É bem interessante mesmo. As mudanças que teremos aqui, vou até aprofundar um pouco mais, porque até então, também para mim é coisa nova, né? Como diversas pessoas aí. E eu começo a caminhada que nós tivemos aqui agora, vou me aprofundar um pouco mais. Então, bem interessante, eu gostei bastante. Aí tem muita coisa que foi parada, que existia, mas foi Sim, parada, que nós precisamos parado. cuidar, né? Por isso que a Kelly está aí hoje e estamos cuidando. Tem muita coisa que está parada aí que nós temos que resolver, né? Tem que planejar. Me conta uma coisa, além da Maria e da Stephanie, é, é, o, o Marcelo, o Abrão, o Brian, estão aí do lado esquerdo que eu não estou vendo, o direito ou não? Só estão as duas Não, meninas? não. Como eu te disse até ontem, o Brian, ele teve um acidente aqui, vai ficar uns 15 dias fora, então não pode participar. E o Ei. Abraão teve problema de saúde só segunda-feira também. Uhum. Tá certo. Bom, mas eles podem ver, avisa para eles, já sabe, né? Eles estão lá no grupo. Eles estão assistindo E fazendo as atividades. E fazendo as atividades. Eles podem assistir também no final de semana e fazer, vai ser legal, né? Por isso, essa gravação acho que ajuda isso, né? Eu pensei na gravação exatamente para isso, porque, como disse, nossa, olha só, gravar, eu planejei uma situação. Eu planejei, que eu já tive outros cursos, a Neiane é um exemplo disso, que ela começou a fazer o curso e ela poderia até já ter o certificado, mas ela não fez, né? Ela parou, teve um probleminha e não conseguiu fazer. Então, aí você pode dar continuidade dentro dessa forma até terça-feira, que a gente vai começar. Vai ficar gravada essas 4 aulas e vai ficar disponível para vocês, né? Me fala aí, ô Maria, o que você entendeu do item 6, Maria? Então, eu entendi que tudo na empresa a gente tem que planejar. A gente tem que planejar que alguma coisa pode dar errado e já ter essa correção já em mente para as coisas na empresa ir fluindo.
para não ficar parado. Igual, temos algumas coisas paradas aqui na empresa para ser resolvida. Aham. Então é isso, planejar para evitar o problema depois, né? A empresa, a gente fala assim, olha, imagina o seguinte, uma empresa tem 50 pessoas, tem umas 150, tem 50 funcionários, tem umas 150 pessoas que dependem dessa empresa, sabe? Porque imagina o seguinte, a Maria pode falar assim, lá em casa só eu, a empresa, só eu que dependo da empresa, é nada. Porque se ela não trabalhar, o pai dela, se ela não ganhar às vezes dinheiro, o pai e a mãe às vezes têm que dar alguma coisa para ela. Ou alguém tem que dar alguma coisa, entendeu? Então, tem 3, 4 pessoas por funcionário, que depende da empresa. Então, se a empresa tem problema, a gente planeja dar certo, porque se der errado, é muita gente que depende da empresa, não é só aquela pessoa. Às vezes a gente demite um funcionário pensando na empresa como um todo, tá? Porque aquele funcionário, ele não atuar adequadamente, pode prejudicar a empresa e pode prejudicar todo mundo, certo? Oi, Stephanie, o que que você achou aí desse item 6? O que que você quer complementar ou tudo? Eu acho que é um item muito importante a gente entender esse certinho e ter essa visão, né, de planejamento mesmo, principalmente, né, na parte ali da produção e tudo tem que estar muito planejado para diminuir, né, os riscos e as perdas também. E também melhorar, né, cada dia mais a gente melhorar o funcionamento da empresa, porque, como você falou, não é só a gente que depende, né? Sempre tem outras pessoas dependendo também. Então, eu acho que é um item bem importante para a gente poder entender e, né, fazer de forma eficaz aqui na empresa. Tem que ter essa noção, né? Então, quando você planeja, você está pensando isso, é isso mesmo, né? Pensar que não é só você que depende da empresa. Ah, mas o patrão só está pensando em lucro. Não, não é que eles vão estar pensando em lucro. É porque eu falo o seguinte: lucratividade está para os negócios, assim como para a empresa, assim como o oxigênio está para as pessoas. Nós não vivemos para respirar, mas não vivemos também sem respirar, né? A empresa não vive para ter lucro, mas não vive também sem ter lucro. Então tem que se cuidar da empresa para isso, tá? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Ô, Jaime, o que que você terminou aí o item 6 como um todo? O que que você já até colocou a sua posição lá, mas você quer complementar mais alguma coisa do entendimento aí do item 6? Que você acha que precisa complementar? Igual tem falando, é planejamento de mudanças, né? Aí a empresa espera, né, que quando ela faz novas contratações, ela muda as pessoas, que as pessoas enxerguem de um jeito diferente de quem está habituado todos os dias. Então, ela acaba que ela te dá a oportunidade para você ter ideias, conversar com a equipe, né, e ter novas expectativas. Às vezes, a gente está tão acostumado de fazer as coisas todos os dias, por mais que a gente sempre tem ideias para melhorar, mas acaba que não consegue praticar. E aos olhos de um outro, essa visualização com essas trocas de ideias, elas podem, assim, realmente acontecer, porque acaba que a pessoa também passa a ficar mais motivada, porque ela vê que pessoas têm o mesmo pensamento e a empresa, né, igual ela vai desenvolvendo os trabalhos, vai ganhando, né, recebe um pouco, tem o lucro para poder também investir e melhorar principalmente a vida de quem trabalha, não é só da estrutura da empresa. E vocês trabalham, nós trabalhamos numa empresa que os donos investem muito na empresa. Investem muito. Porque a empresa, todo mundo que está aqui há mais tempo, sabe o tanto que ele investe no negócio, compra novas tecnologias, compra novos equipamentos e tudo, e está investindo para a empresa crescer. Com isso, tem mais empregos na região e tudo mais. Todas as empresas, eles investem muito. Então, a gente tem que respeitar e cuida disso, né, de um lugar para o outro. Agora, eles são pessoas que
tem características que às vezes você não gosta de alguma coisa, não importa, mas nós trabalhamos em empresa que a empresa tem essa preocupação, porque como esse planejamento de pensar o negócio, esses controles, tudo, vai fazer com que a empresa tenha lucratividade e permaneça, né? São empresas que estão no mercado há tantos anos, há mais de 20 anos, né? Então, por isso que quantas empresas que começam e que falem, né? Se não tem controle, né? Como é que a empresa acaba Uhum. falindo antes da hora? E tem que ter esses controles, né? Ô, Exatamente. Alessandra. Ah, pois não, Jaime. Pois não, Jaime. Não, não, eu só falei exatamente. Exatamente. Alessandra, o que que você achou aí do item 6? O que que você quer complementar do que você já tinha falado e tudo? Eu acho que já foi falado, né, bastante coisa aí a respeito dessas propostas de alteração, de crescimento da empresa, né, quando a gente pode, né, dar alguma opinião que a gente vê, às vezes, no nosso departamento, algumas coisas que podem, mudar e facilitar até outros departamentos. Igual, por exemplo, aqui a gente não fazia cadastro de cliente no sistema. Agora a gente já mudou, né? Porque agora a gente que faz esses cadastros de transporte. Até porque como a gente pega Isso é o melhoria, processo né, assim de Alessandra? ponta a ponta, a gente, né, faz sentido esse tipo de alteração. Então, assim, a gente vai no dia a dia tentando melhorar. É isso aí. E temos que planejar as melhorias, planejar ações para melhorar o sistema, né? É isso aí. É isso aí. O Anderson, o que que você achou do item 6? O que que você pode me dizer aí do item 6? Não, achei um item muito importante, né? Por se tratar de planejamento, atenção a riscos e oportunidades. Achei realmente, como a Neyane disse, um pilar essencial para o empreendimento e crescimento da empresa. Não é? Você que está lá no financeiro, mas há pouco tempo, você chegou, você viu quantas coisas que tinham sido planejadas para acontecer, para o sistema funcionar e tudo, para a empresa ter continuidade? Sim, sim, é que foram realmente um planejamento pensado com bastante afinco, né? Várias Muitas vezes, coisas, né? O andamento do processo, como é que faz e tudo tem a ver com isso, né? sim, até a forma de pagamento, lançamento no próprio sistema Sapiens, é tudo seguindo um passo a passo que foi planejado deste modo. Exatamente, né? Ô, ô Joãozito, o que que você achou do item 6, que tem um pouco a ver com você também? O que deu para entender é que independente de que na qualidade ou em qualquer empresa que vai, a gente tem que seguir o planejamento. Se já tem um planejamento e você segue ele, dificilmente vai dar errado. Então, acho que para tudo dar certo na qualidade é seguir o planejamento que já tem da empresa. Tem mais chance de dar certo, tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Tem que planejar, né? É mais fácil, né? As meninas, eu fechei o PowerPoint, porque eu quero ler a mensagem aqui. As meninas lá da Fertilizante escreveu que gosta muito da explicação, ficou bem claro, não tenho nada para acrescentar. E a Neyane disse que de todos os itens, o 6 é um dos que ela considera pilar da norma, é muito claro e define muitos detalhes da norma, né? Ô, Nayara, o que que você achou do item 6, Nayara? Ô, Tânia, eu acho. Ô, Tânia. Ô, Tânia, eu acho que o item 6 ele realmente ele é um dos itens mais importantes por se tratar de planejamento, né? Eu acho que o planejamento não só na qualidade, assim, de uma empresa, mas em geral, assim, a gente tem que ter Na vida. planejamento na vida, tem que ter planejamento para tudo, né? Então, eu acho que ele é realmente um dos itens mais importantes.
a ser seguidos. E você já chegou a ver a planilha de gestão de mudanças aí? E a planilha de gestão de riscos? E a tabela de indicadores? A tabela de indicadores, não. A de gestão de mudanças e as outras eu vi. A de gestão de mudanças eu até vi que tem algumas coisas para poder incluir nela. Pois é. Então vai lá e analisa e vê se tem coisa nova para chegar aí, tá? E Uhum. a Neyane escreveu que hoje são 5 briquetadores, ela não tinha visto ela ter escrito, né? Alguém eu não perguntei, alguém quer comentar alguma coisa sobre o item 6? Agora nós vamos, então agora nós vamos corrigir o exercício 2, né? Corrigir o exercício 2, que ficou sem corrigir, não foi isso? Então vamos lá. Pessoal da metalurgia aí, responda para mim, qual que é a cláusula da ISO 9001 que aborda manutenção de equipamentos? O exercício pergunta isso. Qual a cláusula da ISO 9001 que aborda manutenção de equipamento? O que vocês colocaram aí na metalurgia? Não? Sônia, nós chegamos à conclusão que foi a causa 8.2.3.1. Como é que é? Ah, não, essa deve ter questão 2. A questão 1 que você está falando, né? É o primeiro Então a gente colocou 7.1.3b. 7.1.3b de bola. Sim, isso. Alguém escreveu algo diferente deste? Ana Cássia. Eu coloquei 7.1.3. O 3. Tá. Alguém colocou algo diferente desses dois? Vocês acharam manutenção no 7.1.3.b? Vamos ver o que diz o item 7.1.3. Vamos ver se está na letra B ou não. 7.1.3. Infraestrutura. A palavra básica, nem precisa de falar manutenção com o B, não, tá? Eu não preciso de colocar o item B, não. Sabe por quê? Porque você tem que manter não só equipamentos e materiais e tudo mais. A palavra básica que tem no item 7.1.3 é a palavra manter. A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Então, você pode, se estiver registrando alguma coisa, algum momento, e ver, tiver alguma coisa que é uma não conformidade num equipamento, num material e tudo, você pode até registrar 7.1.3b. Não está errado quem escreveu isso, tá? Mas às vezes você tem que manter também, olha lá o C, um recurso para transporte, tem que manter uma tecnologia da informação, a comunicação, tá? Então, o item pode ser, você pode simplesmente escrever, neste caso, 7.1.3. Perfeito? Alguém ficou com alguma dúvida ou passamos para o 2? Por que devem ser realizadas análise crítica pela direção? Ô, Nayara, o que você acha? O que você respondeu aí? Por que deve ser realizada análise crítica pela direção? Eu coloquei para assegurar a contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Copiou da norma, muito bem. Copiei da norma. É assim mesmo. Tá certo? É desse jeitinho. Se você chegou lá e viu que não tinha feito, estava lá na norma, né? Qual é o item que está lá? 9, como é que é? Eu escrevi, eu não coloquei o item, não. Não tem problema nenhum, não.
Peraí, a Tânia falou que é o 932. 932, que está escrito isso, né? Pois é. Alguém não entendeu isso? Vamos lá na norma ler o item 9.3.2. Segurar a análise. Como é que é? Para assegurar. Pode falar. Deve ser feita a análise crítica da alta direção para assegurar. Quem começou a falar aí foi você, Tânia. Para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento do direcionamento estratégico da organização. Aí vem a Exatamente. análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração, né? Aí vem vários itens, né? É. A análise Eu crítica também está lá. respondi a mesma coisa da Nayara. Lá no item 9.3, o título é Análise Crítica da Alta Direção. E as generalidades ela fala, né? A alta direção 931 deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização a intervalos planejados. Detalhe, isso aí, ó, tem que mostrar a intervalos planejados. Nós temos lá na empresa um planejamento anual de gestão onde fala quando que vai ser feita a análise crítica da alta direção. A gente faz nas empresas antes das auditorias internas. E para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da alta direção. E aí, no item 9.3, a norma especifica o que você deve levar como entrada para uma análise crítica e o que vai sair, qual o resultado dessa análise crítica. Geralmente sai um plano de ações. Nós temos a nossa análise crítica, se vocês olharem, tem lá o plano de ações estratégico, sabe do que vai acontecer. Tá bom? Bom, vamos. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não concordou com isso? Podemos passar para o item 3. Responsabilidades e autoridades devem estar documentadas. Por favor, responda se essa afirmativa é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. Clebston, você está aí? Você respondeu isso aí? Pode falar para a gente o que você respondeu? Então, Sônia, eu respondi. Responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Porém, não vi nada que precisa informar que esteja documentada. Por isso eu fui de falso. Você acha que não tem nada que obriga que seja documentado? Tem lugar nenhum que fala que... Responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Eu fui ali mais ou menos ali no 5.3. Como não vi nada precisa estar documentado, então fui de falso. O item 5.3, ele fala de é o título de responsabilidades, papéis, responsabilidade e autoridade, mas lá não fala que tem que ser atribuída, comunicada e entendida, né? Mas ele não fala que tem que ter documentada. Vamos ver? A alta direção deve atribuir, assegurar que o sistema seja conforme com o requisito, assegurar os processos de entrega e saída, relatar o desempenho para melhoria, assegurar a promoção, assegurar que a integridade do sistema seja mantida quando for planejada e implementada a mudança. Mas não está escrito que tem que ter isso aí. Alguém achou em algum lugar escrito que responsabilidade e autoridade tem que ser documentada? Ninguém achou, não? Clébio, entendeu o item? Oi? Eu fui de falso, assim, agora, porém, já é uma opinião particular aqui, eu já achava que deveria ser. Porque eu vou chegar ali em tal setor assim e falar, eu sou o gerente agora. Não, alguém que no mínimo ali está no mínimo documentado ou alguma coisa assim do tipo, né? Embora também fale que a alta direção que determina, né? Então, se ele chegou lá previamente avisou o pessoal antes, então, creio também que não.
Esse ponto Uma aí que eu. coisa é uma coisa, tá? Outra coisa é outra coisa. Olha só. Não é que não deva ser definidos os papéis, as responsabilidades. A norma fala que tem que ser Não é definido. obrigatório, né? Como é que é, Jaime? Tá escrito assim, né? As autoridades devem ser atribuídas e compreendidas em toda a organização, né? Para que todos saibam, né? Tem que estar, para mim, está escrito como tem que estar escrito em algum lugar, porque as pessoas mudam, né? Então entram novas pessoas e aí para estar um entendimento para todos, não adianta só falar, né? Então se você apresenta um documento, né? Essas pessoas têm realmente ciência de tudo, né? Tomam ciência daquele documento e aí possam praticar e executar aí as Ô, responsabilidades. ô, Jaime, você tá certo, mas vai preso assim mesmo. Vou Eu sei, aproveitar. todo mundo vai. Ah, olha só. A pergunta é, a norma a pergunta é, responsabilidade e autoridade devem estar documentadas. Quando fala devem, significa tem de fazer. Tá ok? Enquanto é deve, significa tem de fazer. A pergunta é, não estou perguntando se é uma boa prática. Não estou falando se deve ou não deve. Então, você pode escrever que, que você acha que deve. Entretanto, conforme o seu entendimento, você acha que deve ser documentado, tá certo? Eu falei conforme o seu entendimento. Agora, Ok. o que o Klebston quis dizer e mostrou é o seguinte, que ele acha que deve ser documentada. Entretanto, na norma ela não exige isso. É uma boa prática. Entendeu, Jaime? Entendido. Tá? É isso, Klebston? Sim, Sônia. Só também, eu também concordo aí com que o ponto que eu falei que eu achava que deveria ser, justamente por causa dessa observação que o Jaime fez também. Eu vou mais ou menos nessa linha aí, que Agora, novas pessoas, como eu falei, de repente chega em tal setor, alguém chega aqui, eu sou o gerente agora, por isso que eu né? falei, para mim deveria estar documentado também. Agora, nas nossas empresas está ou não está documentado papéis e responsabilidade? Tem organograma? Tem. Tem É, descrição de função, onde está escrito as responsabilidades? Na sim, descrição de função não está escrito as responsabilidades de cada cargo? Tá. Tem nas instruções de trabalho não tem as responsabilidades para cada caso? Tem. sim. Então, a boa prática nós já estamos fazendo, nós temos isso aí. Agora, a norma não exige que esteja documentado. Ela fala que a pessoa tem que ser entendido. Como é que é entendido? Lembrando que a norma serve para qualquer setor, para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de empresa. E às vezes, uma empresa só tiver o dono, ele vai ter que escrever quem que tem responsabilidade para isso ou para aquilo? A empresa está começando, só tem o dono. Serve para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho. Então, isso aí é uma coisa que a norma não exige que esteja documentada. Estar documentado é uma boa prática. Ficou claro, Jaime? Oi, ok. Tá? Agora, alguém tem alguma dúvida em relação a esse item? Podemos passar para o próximo? Explique a diferença entre ação corretiva, ação preventiva e risco. Ô, Joãozito, você que sabe a diferença de ação preventiva, ação corretiva, preventiva e risco? A ação corretiva a gente tem que avaliar antes que aconteça. Não, E. corretiva, Peraí. Corretiva. É uma ação tomada para eliminar uma causa ou de uma não conformidade. É uma coisa que você tem que fazer constante para que você não tenha problemas futuros. A ação
preventiva. Eu confundi uma coisa com a outra aqui, desculpa. A preventiva que é isso? A preventiva que você tem que fazer antes para que não venha acontecer. É Tipo, perfeito. você citou o exemplo da ambulância, que é uma ação corretiva, que eu tenho que estar fazendo essa ação para que Preventiva. preventiva, para que o dia que eu precisar da ambulância ela não me deixe na mão. Isso é um tipo de ação preventiva. E a ação corretiva, e se ela tiver com problema da bateria, o que você citou, eu ir lá e fazer essa correção para que eu possa estar usando ela assim que eu precisar dela. E o que é risco? Risco, risco é uma coisa iminente, que você pode ver o risco e ele pode estar ocasionando alguma coisa, tipo, você deu o exemplo da água. É um risco se a gente ficar sem água, na aula passada. Se a gente ficar sem água, a empresa vai parar. É um risco? É. Então, o que que a gente tem que fazer? Tomar algumas medidas para que esse risco não venha a acontecer. Se eu Pois é. fosse, se eu fosse botar aqui, a gente citou um exemplo aqui hoje mais cedo sobre risco de segurança do trabalho. A gente usa EPI por quê? Para tentar amenizar os riscos. A mesma coisa seria em Existe o questão risco de da pessoa machucar, né? existe o risco dela machucar. Então, para atenuar esses riscos, a gente usa o EPI. Tá certo, tá certo. Olha só, gente. Nós temos, são três coisas. Existe o risco de acontecer algum problema. Aí eu vou tomar uma ação preventiva. Aconteceu um problema, eu vou tomar uma ação corretiva. Por exemplo, tem uma escada. Todas as empresas têm escada. Aí a escada não tem corrimão. Caiu alguém. Eu vou lá e ponho o corrimão. Aí é uma ação corretiva, porque já aconteceu o problema. Ninguém caiu ainda, eu coloco o corrimão. É uma ação preventiva. Então, existe o risco de queda. De alguém cair na, da escada. Existe o risco de faltar água por causa da seca. Existe o risco. Existe o risco. Aí eu vou lá. Ah, vou pegar um exemplo quando eu estava lá na grafite na época da certificação, que caiu uma ponte. Aí você fala assim, ó, existe o risco de cair dar uma chuva muito grande, eu vou lá e cuido da ponte antes, faço limpeza e não sei o quê, é uma ação preventiva. Agora, caiu a ponte, eu vou lá e conserto a ponte, é uma ação corretiva. Agora, lá na estrada, lá na grafite, caiu a ponte lá perto da grafite. Agora tem-se o costume de olhar as outras pontes antes, ver como é que tá lá, se tem que botar pedra, se tem que não sei o quê. Na hora de olhar a estrada, tem que olhar para evitar que caia outra ponte num caso de uma tromba d'água, igual aconteceu, teve uma tromba d'água. Aí é extensão da ação corretiva. Ação preventiva é uma ação para prevenir alguma coisa. Ação corretiva é uma ação para corrigir alguma coisa. Risco é alguma coisa potencial, alguma coisa que pode acontecer. Agora, se já aconteceu, é uma ação corretiva. Se não aconteceu, é uma ação preventiva. Ficou claro? Agora, na empresa, na norma, ela fala que ação corretiva e ação preventiva você deve anotar a causa, analisar a causa, perguntar por que que aconteceu isso. Aí vai mais uma ferramenta, que é os 5 porquês. Por que que caiu a ponte? Ah, porque teve uma tromba d'água. Mas por que que antes não analisou a ponte? Ah, porque... E por que? Você vai pensando por quê, perguntando por quê, até chegar na causa fundamental e tomar uma ação na causa para evitar que aconteça de novo, para evitar a reincidência, se tiver uma ação corretiva, ou para evitar que aconteça da primeira vez. Tá? Então, você analisa a causa e toma ação. Não simplesmente no problema, mas também na causa. Perfeito? Bom, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa no que eu falei, na diferença de ação corretiva, ação preventiva e risco?
Depois vocês vão ver aí os vocabulários, tem o item certinho, tem a definição de ação preventiva, de ação corretiva e de risco. Vocês vão estudar isso daqui a pouquinho, o vocabulário, tá bom? Que é a ISO 9000. Eu expliquei de maneira que eu entendo, e não a definição. Agora, o item se existe duas cláusulas da ISO 9001, item, subitem e título, que dão suporte para o princípio de gestão da qualidade, tomada de decisão baseada em evidência. Ô, Fabiane e Isabela, coloca para mim aí na, no chat, Neiane, alguma coisa diferente, e vocês fala aí para mim, o Ronaldo, qual o item da norma aqui? Item, subitem e da norma que atende esse item. A gente colocou 9.1.1 e a 9.1.3. 9.1.1 e 9.1.3. Duas normas. Esses dois itens trata de no 9.1 trata de tem a ver com tomada de decisão baseada em fatos. É porque a gente pensou no seguinte, porque a 9.1 fala de monitoramento. A 9.1.1 ela fala do monitoramento, a medição e a análise de validação. Então, assim, é necessário ter as evidências. E a 9.1.3 ela vem com o pessoal da direção que vai analisar essas evidências e vai tomar a decisão mediante necessidade. Com base em fato, né? As meninas colocaram lá na fertilizante item 5 e 5.1.2. Olha só, vocês lembram lá em Foco no Cliente que eu mostrei para vocês inúmeros itens que mostravam? Vocês já falaram aí de 4 itens. Teve algum item aí mais além desse 9.1.1, 9.1.3, 5 e 5.1.2? Alguém teve outro item que vocês colocaram diferente desse? Eu coloquei o 9.1.3 também e o 10.3 sendo o segundo parágrafo. No 10.3, segundo parágrafo também. Olha, mais um. Já teve 5 itens que tem a ver com tomada de decisão baseada em fatos. Eu falei com vocês que é um dos... Sônia, Oi, Nayara. eu coloquei o 7.2.d, que fala de 7.2, competência. letra D de dado. Também fala. O que que fala lá, Nayara? Retém informação documentada apropriada como evidência de competência. Você acha que isso, evidência de competência, isso tem a ver, porque aí você vai depois você tem informação documentada, vai para depois tomar decisão baseada em fato. Sim. Tá certo? É isso. Teve mais alguma, gente? Importante é vocês terem entendido que a norma, que são princípios de gestão, todos aqueles princípios estão permeados na norma em diversos pontos. Combinado? Gostaram do item 6? Gostaram disso aqui? Alguém quer complementar alguma coisa? Nós vamos parar a gravação e vamos partir para o exercício, do... Ô, Sônia, Oi, Ana Cássia. então essa não tem um item, um subitem específico? Qualquer um que Não. eles falaram? Não, são vários itens, Ana Cássia. Ah, tá. A norma, esse é o detalhe. Se é um princípio de gestão da qualidade, tem vários itens, vários lugares na norma que fala alguma coisa que tem a ver com aquilo. Igual Entendi. se você olhar, você lembra quando eu falei de princípio de gestão, na segunda aula, que eu dei lá foco no cliente, que mostrei uma infinidade de itens que falava de foco no cliente, que eu falei que tudo falava de cliente, de requisito, tinha a ver com isso, Uhum. tá? Então, são Tá, vários entendi. itens da norma. Então, quando você fala em melhoria contínua, é um princípio de gestão da qualidade. Você vai achar melhoria. Lá na norma, o princípio é melhoria. Você vai achar em vários lugares da norma a palavra melhoria, que a empresa tem que melhorar, tem que aumentar a melhoria, tem que não sei o quê, tudo tem a ver porque é um princípio. O princípio está permeado em toda a norma, em vários lugares da norma. Tá claro? Tá sim, ficou. Então, tem vários itens que vai sustentar isso aí. Você colocou qual item, Ana Cássia?
Ah, eu não coloquei. Ah, Esse você eu não não tinha colocou, visto. você não Não. tinha É achado. porque, igual eu tava falando, né? É igual você falou, vários lugares, você fica meio que. Ficou meio na dúvida, né? Pois é. É. Mas é isso, a norma é assim, os princípios, aqueles 7 princípios de gestão, eles estão permeados em toda a norma, em vários lugares da norma. Tem cada item da norma, normalmente cada item da norma, ele serve para atender algum princípio, Ah, tá. tá? Então a norma Legal. ela tem vários itens, então ela está dividida em vários itens e para atender aqueles 7 princípios de gestão da qualidade. Foco no cliente, liderança, tomada de decisão baseada em fato, melhoria, né? São vários princípios de gestão, satisfação dos colaboradores, como é que é? Relacionamento baseado em relacionamento com os fornecedores, como é que é? Gestão de relacionamento, tem vários princípios que estão permeados na norma, tá bom? Alguém quer